Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, plateia, senhoras da casa, imprensa, todo o povo brusquense. Eu vejo assim que a gente tem, eu acho que hoje, pensando um caminho de ideias a respeito do nosso país, a situação em que a gente vive. Eu me deparei com uma reportagem essa semana, assistindo o Jornal da Manhã, meio que triste, quando que todos os jornais de todos os países traziam e mostravam assim: Brasil golpe, Brasil isso, Brasil aquilo, denegrindo assim uma imagem muito ruim lá fora do que nós estamos atravessando no nosso país. Penso que se criou uma história e se mostrou um país bonito e de uma história, de cada brasileiro, construindo essa nação uma credibilidade muito grande. Que há muito tempo lá fora nós éramos vistos ainda como índios, de repente, porque todo mundo se pensava numa Amazônia, E o Brasil deu um boom e daqui a pouco nós estamos em pouco tempo aparecendo assim com imagens que nos denegrim, nos deixa triste, degrime essa nossa imagem. Então eu penso que, na verdade, a atual realidade política do país, ela está se indo ao lixo. Eu vejo assim, a um lixo. A coisa está tão feia que a gente fica pensando aonde estão os verdadeiros homens e mulheres que vão lá defender o Brasil. Que a gente viu na Câmara, eu faço isso pelo meu pai, pela minha mãe, por isso, por aquilo. Eu teria vergonha de dizer isso. Porque se nós vivemos num país que nos falta a ordem, que nos falta o progresso, nos falta muita responsabilidade de muitos políticos assumirem a condição que o povo brasileiro acreditou. Seja ele a nível nacional, estadual ou municipal. Então a gente vê que a política brasileira, ela vai se perdendo aos poucos a sua essência de credibilidade. E para nós que somos políticos, isso nos deixa marcas profundas, porque nós vamos ao encontro da população, daqui a pouco, para pedir voto. Qual é a nossa credibilidade diante dessa população que está enojada, de uma política suja, uma política que não vê com os bons olhos a ordem e o progresso de que existe em nosso país? Uma riqueza de um povo, uma riqueza a ser explorada. Nós somos um país invejável nesse planeta Terra, onde temos tudo o que nós queremos e não valorizamos aquilo que nós temos por nossos políticos. Seja eles o que vem depois do P, seja qual for a sigla, deve existir mais responsabilidade diante da população de cada brasileiro e de cada brasileira desse país. O que falta para nós políticos é uma responsabilidade de assumirmos aquilo que nos foi colocado, de sermos o verdadeiro representante do povo. Uma reforma política administrativa desse país precisa ser feita urgentemente. Estão brincando com o povo brasileiro. Entra dia e sai dia, o que a gente vê é uma decepção. E nada de uma solução a curto, médio ou até longo prazo. Alguém falava em empreendedorismo num país como o nosso, que é orgulho. O pessoal está desistindo. Não aguenta mais de carregar nas costas o peso de tanto imposto, de tanta fiscalização, de tantas coisas que acontecem. A burocracia, que é uma burrice tão grande num país que se diz caminhando para primeiro mundo, querendo buscar um primeiro mundo, não sei aonde. Cada dia se emperrando para buscar vírgulas. Vendo os hospitais uma vergonha, qualquer jornal que se vê em todos os cantos do país,
grandes filas buscando e querendo saúde, escolas caindo, e vem dizer que é um país acolhedor de uma educação, de uma saúde invejável? Eu gostaria de saber aonde que está esse país que se chama Brasil. Eu gostaria de saber onde está, de procurar. Tenho orgulho de ser brusquense, tenho orgulho de ser catarinense, tenho orgulho de ser brasileiro. Mas eu precisava acreditar mais nesse país e nos nossos políticos. E nós precisamos querer e precisamos mudar essa história. Que futuro que todo mundo fala nós queremos para os nossos filhos, nossos netos, se nós mesmos, às vezes, nos vamos corrompendo com isso e com o que nós encontramos diariamente nas nossas vidas políticas, não só como político, mas o povo também toma lá da cá, não se existe uma parceria de honestidade, tudo tem que ser um apadrinhamento, tudo que se toma lá da cá, senão eu não faço isso, não faço aquilo, tem que acabar com isso. Nós precisamos colocar um pingo no i nessa questão da política brasileira, uma reforma urgente para essa nossa política brasileira. Penso que a ordem, o progresso está assim, indo muito longe do que a gente quer. Nós precisamos buscar essa ordem e esse progresso urgente, aquilo que está no nosso meio da nossa bandeira, se tornar uma realidade para o povo brasileiro. Outra coisa que me chama a atenção, a Marni colocava aqui, vereadora Marni, comemorar no dia 1º de maio. De que forma? E de que jeito? Que o brasileiro hoje não tem dinheiro para ir meramente a um mercado? Remédios aposentados. Se tu vais a um hospital, não tem saúde, vai para uma consulta particular, é 300, 400 reais. De que forma? É 30, 40% de um salário que se paga por uma saúde, e quando tem ainda. Então eu penso que essa riqueza do Brasil, ela tem que ser revista. A riqueza desse povo brasileiro que tanto trabalha, que tanto luta, tem que ser revista. Não podemos mais perder tempo. Nós precisamos sim, mudar e acreditar que nós devemos cobrar e fazer parte de uma nova história para o nosso povo brasileiro. É isso que a gente precisa. Um país que tem 10 milhões de desempregados, comemorar o quê no dia 1º de maio? Então, isso tudo é uma reflexão que a gente tem que pensar, de que se investe, e se acredita aquilo que foi falado, quantas empresas fechando todos os dias, não só em Brusque, imagina a nível de Brasil, aonde vai parar isso? A segurança que se tem nesse país, que se a gente for um pouquinho diferente de qualquer um, a gente vai ser morto em qualquer esquina, porque não existe segurança. Nossos prédios, nossas casas sendo invadidas à torta e à direita, e cadê a segurança desse país? Nós precisamos sim colocar ordem e progresso para esse país que se chama Brasil, e não essa vergonha que se encontra esse nosso país. E voltando de Brasília, vamos lá, a luta, a mesma história em Brusque, aonde está aqui, as indecisões tomadas, que a gente não sabe nem para onde ir e como ir, de não se tomar um rumo nessa questão política da nossa cidade. Também fica as interrogações da nossa justiça, que lentidão para resolver um fato simples. Decida se a eleição vai ser direta ou indireta, se ela vai ser, se volta ou sai, prefeito, quem faz, mas que se decida alguma coisa. A gente vê como as coisas burocráticas fazem, ou se joga, se atropela e nada se resolve. É um país que tudo se empurra e nada se resolve. Então, penso que precisamos, e volto a frisar, ter mais ordem, ter mais progresso e acreditar que ainda podemos fazer uma grande diferença nesse país invejável no planeta Terra, que se chama Brasil. Temos condições de mudar essa história. Começa por mim e por cada brasileiro que vive nesse país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kiko.